Olá, vocês que acompanham o Congresso em Foco, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do site, ao meu lado, deputado federal Kim Kataguiri. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Valeu, o deputado Kim Kataguiri tem 23 anos, muito jovem deputado ainda, e ele se projetou aqui para o grande público. Eu não vou fazer aquela introdução muito grande, que a maioria das pessoas da internet que já conhecem o senhor, mas se projetou em 2013, através ali das manifestações. Logo na sequência começou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e naquele momento, deputado, quando o senhor subiu pelas primeiras vezes ali nos carros de som, o senhor imaginava que poucos anos depois estaria um jornalista te chamando de deputado? O senhor imaginava que estaria aqui? Não, ou desejava? eu não imaginava nem que eu iria conseguir terminar o discurso na primeira vez que eu subi no caminhão de som, porque eu fiquei treinando no chuveiro bem hipoteticamente nas semanas anteriores. E lendo no papel ainda que eu estava falando. Então não tinha ideia, não. Acho que o objetivo inicial da MBL sempre foi trabalhar a comunicação, né, de como tornar o liberalismo mais sexy, aliás, como o Pondé gosta de dizer, mais atraente para engajar as pessoas, para ter um ambiente, um sentimento de pertencimento, criar um grupo com essa finalidade. Foi se desenvolvendo para militância, acho que muito por causa da conjuntura do momento, a época, né, acaba de ser uma eleição extremamente... É até engraçado falar que 2014 foi extremamente polarizado, né, nas condições de temperatura e pressão que a gente está hoje, né? Mas a época com a polarização, que era praticamente uma novidade naqueles níveis ali em 2014, e aí a vitória da então presidente Dilma Rousseff, e a gente acabou se engajando nas manifestações. Aliás, uma coisa até que a gente mostra no documentário que saiu recentemente, é que o início, né, a primeira manifestação foi para defender a liberdade de imprensa, né? Foi porque a Veja, que tinha uma linha editorial diferente à época, publicou uma capa, né, falando sobre a delação do Youssef, né, vazando a delação do Youssef, e aí grupos petistas foram vandalizar o Grupo Abril e etc. A gente foi sair em defesa da liberdade de imprensa, né? E nisso foi se desenvolvendo, as coisas foram se desenrolando. Teve o parecer do Ives Gandra em relação ao impeachment, que a gente trabalhou em cima dele, convocou manifestações em cima dele, e foi se tornando uma bola de neve até o ponto em que a gente acho que chega no ápice ali, acontece o impeachment, tem a votação na Câmara dos Deputados, e a gente tem a certeza de que não adiantava simplesmente ir contra um governo, ir contra uma ideologia, se a gente não apresentasse uma solução, né? Que seria simplesmente criticar, jogar pedra. Em que momento que foi isso? Em que momento foi isso? Bom, primeiro que no início do MBL a ideia já não era ser algo antipetista, já não era o movimento foi feito para fazer o impeachment, né? E à época a gente até criticava, que os veículos de comunicação chamavam a gente, colocavam a gente no balaio de movimentos anti-Dilma, como se a essência da nossa existência fosse ser contra Dilma. Não tenho nada contra ela lá, aliás, para mim ela tá muito bem lá, fora de qualquer cargo eletivo, não tem absolutamente problema nenhum com ela. Agora, acho que o momento que a gente decidiu mesmo tomar uma ação mais institucional foi ali uns 2, 3 meses ali antes da votação do impeachment na Câmara, quando a gente realmente teve mais contato com a Câmara e percebeu que tinha um déficit de representatividade para quem acreditava no que a gente acredita, né? Acho que durante muito tempo o eleitorado de centro-direita, de direita, ficou refém dos quadros do PSDB, né, que não é um partido de direita, que historicamente sempre teve uma bandeira de centro-esquerda, mas surgia, principalmente no estado de São Paulo, como a única opção que não fosse o PT. Né? E a gente sentia esse déficit de representatividade de ideias liberais mesmo. E a partir daí que acho que o movimento decidiu partir para a representação institucional. A gente lançou vários candidatos aí a vereador pelo país. O principal deles, mais famoso, é o Fernando Holliday, lá na cidade de São Paulo. E disso acho que foi a consequência acho que minha eleição já foi a consequência dessa decisão de participar da política institucional já em 2016. Em 2016 eu decidi não disputar a eleição para vereador em São Paulo, porque eu estava em dúvida se eu queria mesmo disputar a eleição, seguir uma trajetória política, ou se eu queria entrar para o Ministério Público. Então eu posterguei ali, o Holliday queria e era da cidade, Carapicuíba e tal, eu era do interior, também não fazia muito sentido, apesar de São Paulo ser uma cidade cosmopolita. E daí, acho que uns 2 anos, levando em consideração já os 8 meses desse ano, uns 2 anos atrás, acho que
do Menezes não disputar a eleição e de começar a trabalhar para que a gente tivesse mais pessoas com um pensamento liberal no Congresso. E há 2 anos você já imaginava que poderia ganhar, que já tinha força suficiente para ganhar. Ah, sim, trabalhava para isso. Assim, nunca tive certeza. Muita gente durante a eleição falava, pá, não, já tá ganho. Primeiro que eu tinha muito medo desse discurso, porque eu em 2014, né, eu acompanhei campanhas de deputado estadual, de deputado federal, muito com esse discurso de já ganhou e muitos perdendo, não é? E segundo, porque eu também não tinha a perspectiva de ter a votação que eu tive. Eu esperava, nos melhores dos cenários, ter uns 250 mil votos, assim, estourando. E num cenário mais otimista e num razoável ter 100, cento e poucos. Eu já vou entrar um pouco mais sobre o seu mandato em específico, Kim. Só quero dar um aviso primeiro para quem está nos acompanhando pelo Facebook e pelo site do Congresso em Foco. Você pode participar. Estou aqui com o celular acompanhando os comentários de vocês, portanto, mande para cá as suas perguntas também. Participe aqui com a gente desse bate-papo. Pode mandar as suas perguntas para o deputado Kim. Kim, aí ok, vocês resolveram entrar para a política e de repente, chegando na política, o MBL já fez aquela meia-culpa, não vamos ficar chovendo no molhado, de que errou certas vezes, né, pesou a mão muitas vezes, chegou a demonizar a política muitas vezes, principalmente a oposição. Essa meia-culpa veio de uma questão sincera, interna, Kim? Ou ela veio porque cheguei aqui agora, acho melhor a gente começar a se adaptar ao discurso? Não, porque a gente entrou para a política institucional já em 2016, né? E já teve esse contato com diversos prefeitos e vereadores já em 2016, e mesmo em 2018 a gente também precisou dialogar com diversos partidos e diversos setores também para questões eleitorais no país inteiro. Então, não, foi realmente um posicionamento sincero, uma reflexão do grupo interno, bastante intensa que a gente teve. E eu só discordaria de um ponto aí da premissa da sua pergunta, que seria uma autocrítica à demonização da política. E nesse ponto eu acho que o MBL não pecou, porque o MBL sempre pregou... aliás, o MBL foi o único movimento que levou políticos para o seu caminhão de som, dos mais diferentes. Uma das cenas mais marcantes que eu nunca vou esquecer das manifestações do impeachment foi o 13 de março, né? Foi a maior manifestação, em que o MBL chamou todos os líderes da oposição para subir no caminhão do som, que foi um risco que a gente tomou naquele sentimento antipolítica, né? De todo mundo tacar ovo lá e os políticos saírem linchados ali da manifestação. Mas a gente tomou porque a gente sabia que o impeachment era o que a gente sempre pregava, né? O impeachment é um processo político e a gente precisa de político para aprovar. Em contraponto à tese do Olavo de Carvalho à época, que era da gente fazer o que ele chamava de intervenção popular, né? De tirar todo mundo do Congresso na porrada, tirar o pessoal da presidência da República na porrada e ter uma democracia plebiscitária. A gente nunca acreditou nesse processo revolucionário. Sempre defendeu a via institucional. E até hoje a gente apanha por isso, né? Por defender a via institucional e com todos os desgastes que ela traz. E eu lembro aquela época que o Roberto Freire, né, do então PPS, ele discursou lá no nosso caminhão de som, e aí no meio do discurso dele ele falou, alguém lá do público gritou, comunista! Aí ele, sou mesmo, e vou votar pelo impeachment. Aí todo mundo... Esse foi um dos momentos mais emblemáticos e eu acho que marca bem como... E até a própria aliança com o Hélio Bicudo, né, um dos fundadores do PT, que mesmo tendo se decepcionado com o PT, ele manteve seus ideais de esquerda e tal. Ele se decepcionou justamente por acreditar que o PT se desviou dos ideais iniciais. Mas houve uma demonização, pelo menos da esquerda. Sim, da esquerda sim. Da política não. Mas eu acho que houve sim A gente acabou jogando no mesmo balaio quem discordava da gente de quem discordava e tinha cometido crimes. Né? Que a gente precisa saber separar efetivamente quem é ladrão, quem tá mal intencionado lá e tem uma ideologia que discorda da gente, ou que concorda, mas que é corrupto, de quem só discorda. Né? A gente não pode ter o mesmo tratamento e eu acho que esse foi o nosso principal erro. E quando você viu pela primeira vez o seu nome estando como um comunista, qual foi o teu sentimento? O que você pensou? Eu dei risada. É tão ridículo, assim, é tão absurdo que... a pessoa tá muito fora da realidade pra falar um negócio desse assim. Mesma coisa, sei lá, quando eu ouço um cara falar que a Terra é plana ou que não existe déficit da Previdência, eu dou risada também, é muito fora da realidade. E Kim, falando então, você trouxe já aqui pro debate um pouco mais legislativo. Nessa semana aconteceu algo que nesse ano ainda não tinha acontecido dessa maneira. O Rodrigo Maia trouxe ali pro plenário da Câmara dos Deputados uma situação em que ele está sendo ameaçado por governadores, ameaçado de judicializarem, na verdade, o processo, ele não a pessoa física dele, né? Então, enfim, essa ameaça está acontecendo e também vem de parte dos senadores, inclusive do Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que
muitas pessoas, acho que inclusive você, né, tem muitas ressalvas à pessoa do Ciro Gomes. Ciro Gomes está devendo 150 mil reais pro Fernando Holliday, já foi condenado em segunda instância por racismo, né? Ele segue recorrendo, né? Na verdade, não recorre mais, ele só tá fugindo da cobrança. Ele colocou já uma conta que não tem dinheiro, ele já botou uma casa que não existe. Ele condenado já não tem mais o que recorrer, só tem que fugir. Entendi. E diante dessa situação toda, como você está sentindo esse clima? Porque nessa semana, ontem inclusive, teve a votação do Congresso Nacional. Sim. Em que você foi à tribuna reclamar porque os senadores foram embora mais cedo, coisas Sim. que vêm acontecendo. Não, primeiro chegaram tarde, né? Já começa aí. A sessão estava marcada para 1h da tarde, chegaram às 18, foi da quórum. E aí, às 8, ou seja, 2 horas depois, já não tinha quórum pra gente votar. E aí, depois o Davi me interrompeu e colocou, não é bem assim, a gente atrasou por causa da reforma previdenciária e os senadores estão nos gabinetes e tal. Mas depois que passou 1 hora depois de eu ter feito o segundo pronunciamento reclamando, ele falou, olha, os senadores, tem deputados aqui já fazendo reclamações, em parte com razão, do atraso e etc. Então, realmente não faz o menor sentido, porque já é a quarta vez, já é a quarta sessão que a gente tenta votar a lei de diretrizes orçamentárias e não dá quórum por causa do Senado. E o que está acontecendo entre a Câmara e o Senado? Que está começando a ter briga, né? Começou lá atrás com a MP 376, se eu não me engano era o número, que chegou no Senado, o Senado falou, não, pera, chegou muito em cima, não vamos votar. Aí parece que pequenas coisinhas, pequenas faíscas estão se transformando em incêndio. O que está acontecendo? Foi a 867, na 867, isso. Foi a 867 que foi a do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, isso, que era basicamente para prolongar o prazo para adesão ao PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental. Foi aprovado recentemente. Isso. E, bom, primeiro, nesse ponto aí do Cadastro Ambiental Rural, teve erro da Câmara e teve erro do Senado. Primeiro, o erro da Câmara foi demorar muito para votar. Demorou muito e deu um tempo muito curto para o Senado decidir o que fazer, o que não fazer, alterar ou não alterar. Nesse ponto, a Câmara dos Deputados errou e precisa assumir seu erro que errou. Okay. Agora, nós ficamos, justamente por causa do prazo apertado, 2 dias seguidos vencendo a obstrução para votar a medida provisória. Logo que a gente aprovou, havia, né, o compromisso do Senado de apreciar justamente devido a esse nosso esforço de fazer correr, vencer as obstruções em 2 dias e mandar logo para o Senado para ele deliberar e não caducar a MP. E o presidente do Senado, os senadores decidiram simplesmente sentar em cima e não deliberar. Uhum. Então, assim, houve o erro da Câmara? Sim. Mas o Senado poderia ter dito para a Câmara, olha, nem aprecia, porque chegando aqui não vai dar tempo e a gente vai deixar caducar. Mas não. Um dia inteiro de votação, outro dia inteiro de votação, e o Senado agindo como se ele fosse apreciar dentro daquele prazo. E aí começa um atrito. Depois, você ainda tem na MP da Liberdade Econômica, a gente aprovando um texto na Câmara, o Senado modificando esse texto e não devolvendo para a Câmara dos Deputados, o que é absolutamente inconstitucional, né? Inclusive, a Câmara entrou no Supremo contra isso. Uhum. O que assim, é patente que é inconstitucional. Mudou um texto no Senado que veio da Câmara. O Senado é só a casa revisora, precisa passar para a Câmara de novo, que é a casa originária. Uhum. Então, gerou outro atrito. E tem uma questão também de ciumeira do Senado em relação à Câmara, né? Porque a Câmara ganhou muito protagonismo com a votação da reforma previdenciária, os debates ficaram centrados aqui, e os ministros do governo vieram mais para cá para falar e etc. E o Senado ficou sem protagonismo, os senadores ficaram chateados ali. Que também, política, boa parte da política é administração de vaidade. Sim. E ficou nesse imbróglio e tal. Aqui a gente já começou a acelerar a reforma tributária, aprovou na CCJ, já instalou comissão especial, já está acabando a análise na comissão especial, o Senado não tinha começado nenhum debate, e aí, de birra, o presidente do Senado coloca para tramitar outra proposta de reforma tributária, diferente dessa que está tramitando aqui na Câmara, só para também tentar tomar o protagonismo e etc., o que também gera ruído, o que também é ruim. E aí, até onde eu sei, existia um acordo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado para que a lei do Pacto Federativo, que deve ser encaminhada pelo governo, né, uma promessa do ministro Paulo Guedes já desde o início do ano, tramitasse primeiro no Senado para que o Senado tivesse protagonismo. Não foi enviado até agora. Só que o fato de não ter sido enviado até agora não é culpa da Câmara. Não é a Câmara que envia, é o governo que precisa ser cobrado. Mas as retaliações estão vindo em cima da Câmara nas sessões conjuntas do Congresso Nacional. E mais, além disso, você também teve a questão da sessão onerosa, né, que foi aí um dos principais, né? Estopim aí para que a briga se tornasse pública e tivesse essa ruptura mais profunda, assim, porque
nós aprovamos um relatório aqui na Câmara, que a divisão do bônus de assinatura para os estados e para os municípios seria definido via lei, ou seja, para a gente resolver logo a sessão, fazer logo o leilão e evitar que o país perdesse dinheiro, que a União perdesse 90 bilhões de reais, vamos deixar para a lei, para a divisão a gente brigar depois, que a gente sabe que a briga, cada estado vai defender seu interesse. Vai o senador, o relator Cid Gomes, modificar essa divisão no Senado, ele tira da legislação e ele mesmo define qual é o critério de divisão. E o critério que ele escolheu também não tem nada demais, é razoável. O problema foi não ter respeitado que a discussão seria jogada para depois, para a gente fazer o leilão logo e liberar o dinheiro logo. Né? Ele antecipou a briga. E não só antecipou a briga, como ele colocou aqui na Câmara a responsabilidade do atraso da votação da sessão onerosa e disse que aqui tinha achacador. Foi exatamente esse argumento que foi levado a plenário. Então, assim, eu reconheço que a Câmara não é feita por anjos, assim como o Senado também não é. Mas você não ataca um poder, uma casa inteira com esse teor de palavra. Atacar a atuação de um parlamentar é uma coisa. Outra coisa é falar que a casa inteira é responsável quando ela, aliás, foi a maior responsável pela divisão do bônus de assinatura. Sem acordo da Câmara não tinha a divisão do bônus de assinatura, Estado nenhum tinha recurso nenhum. E quando a Câmara, já principalmente os deputados como eu, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, já tinham aceitado passar mais dinheiro para o Norte e para o Nordeste. A gente já tinha aceitado. Não tinha por que ele fazer isso. Qual que seria o resumo? Se você pudesse resumir em uma frase, o que está acontecendo? Seria inveja pelo protagonismo? O que está acontecendo entre o Senado e a Câmara? Como que você pode definir isso? O que está acontecendo? Para a gente resumir, só para ficar claro, que a gente citou várias situações. Seria inveja? Seria ciúmes desse protagonismo? O que está acontecendo? Como que a gente pode resumir para quem está nos acompanhando? Vamos resumir então com uma situação recente. A Câmara representa os madeireiros ilegais cheios de motosserra. O Senado representa a seca e o sol ofuscando. A população é a Amazônia, sendo queimada e desmatada no meio dessa briga toda. É isso que está acontecendo. Entendi. Tem a disputa ali das forças da natureza que querem queimar tudo e dos madeireiros ilegais que querem desmatar ilegalmente. E no final, não tem nada a ver com isso, que a população está no fogo cruzado. A briga entre os dois acaba por exterminar a população. Lógico, porque nada que sai da Câmara aprova no Senado e nada que sai do Senado aprova na Câmara, né? E falando então em todas essas confusões, daqui a pouquinho a gente vai entrar no licenciamento ambiental, já tem até pergunta sobre isso. Falando só desse clima, os outros poderes também estão em clima de guerra, né? A Lava Jato, a gente viu aí, tem visto, concordando ou não, acreditando ou não no teor das mensagens, tem trazido um balanço para a Lava Jato. A Lava Jato começou a pedir Lula semi-livre, digamos assim, Lula em prisão domiciliar, e o PT pedindo Lula preso, na verdade, querem a liberdade, não a liberdade provisória. É engraçado, né? Porque teve a caravana Lula livre, o show Lula livre, o não sei o que, caminhada Lula livre, corrida Lula livre, banhaço, Lula peladaço, bundaço Lula livre, agora vão ter que fazer tudo Lula preso, né? Que mudou a posição. A posição do PT, basicamente, só para o meu papel aqui ser justo, a posição do PT é que o ex-presidente Lula que aceitar o semiaberto significa reconhecer a legitimidade da condenação. E ele não quer, então vai continuar preso, né? Basicamente isso. É basicamente isso pelo que eu andei conversando. E o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, recentemente... Falando que ia matar o ministro Supremo, né? O que, assim... Não sei nem o que falar em relação a isso. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o papel agora da Câmara? E no meio de todo esse imbróglio, a Câmara está em uma semi-briga, digamos assim, que ainda está meio devagar, não é algo que está incendiando, com o próprio Senado. Qual que é a solução para tudo isso, deputado? Não sei se tem solução. Virou tudo um manicômio. Olha, um país em que o Procurador-Geral da República fala que foi armado... Eu não sei nem se é verdade, isso é mentira. Mas assim, só o fato dele ter falado isso para vender livro, porque assim, tá muito claro. Tá muito óbvio que ele vazou essa parte primeiro do livro pro jornal para vender muito livro. Só o fato do Procurador-Geral da República falar que entrou armado numa Corte Suprema do país, Corte Constitucional, armado, e que quase matou o ministro para depois se matar... Se eu sou, sei lá, um investidor de fora, eu falo, vou colocar dinheiro nesse manicômio aí. Falei, o que adianta ter equilíbrio fiscal, ter reforma da Previdência, se os caras vão se dar tiro depois?
E no meio dessa briga toda ainda, deputado, tem a recente crise entre o senhor e o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Começou com a criação da lei que pune quem cria fake news com fins eleitorais. Por que aconteceu essa briga do senhor com o deputado Eduardo, que eu sei que não é apenas por essa lei, eu peço para que o senhor explique até para os nossos internautas, e também, além dessa briga com o deputado Eduardo, como que tá o clima do senhor com o governo? Antes, aqui não é televisão, mas deixa eu fazer um pequeno merchan. Só para todo mundo que está aqui acompanhando a live, todos esses assuntos que nós estamos tratando está no Congresso em Foco. O Congresso em Foco faz a cobertura diária aqui do Congresso Nacional, também do Legislativo, do Judiciário, e você pode acompanhar tudo através do site congressofoco.com.br, onde, deputado Kim, tem agora o Catarse. O Catarse do Congresso em Foco é para você ajudar a financiar o jornalismo independente. O Congresso em Foco é um site que está há mais de 15 anos atuando na cobertura dos três poderes de maneira totalmente independente, por isso agora nós abrimos a oportunidade para você também participar desse site que planta a democracia, que é algo que precisa cada vez mais ser fortalecido. Inclusive, também, se quiser doar para o MBL, tá lá no site mbl.org.br, também tá aberto. Aproveitando o momento de merchan, vamos voltar dos comerciais. Deputado, uma vez então que a democracia está tão em risco, nessa briga toda, o senhor ainda está nesse atrito com o deputado Eduardo. O que está acontecendo entre os primeiro que não é um atrito pessoal com o deputado Eduardo Bolsonaro, são as críticas ao governo que eu tenho feito já há algum tempo, né? Que incomodam o filho do presidente da República, porque ele é filho do presidente da República, né? E as minhas críticas mesmo à própria postura dele de querer ser embaixador dos Estados Unidos sem, primeiro, precisa saber falar inglês, né? Você não bota o inglês macarrônico sendo embaixador, ocupando o topo da carreira diplomática de Itamaraty, né? E segundo, ainda que o inglês dele fosse perfeito, melhor que o do Trump, ele não poderia ser porque ele é filho do presidente da República. E ponto. É nepotismo e ponto. Ah, mas a definição hoje legal de nepotismo não é. Hoje não existe lei federal de nepotismo. Hoje existe súmula do Supremo. Então, se for tudo por definição legal, então eu vou usar meus 100 mil de verba de gabinete, pegar auxílio moradia, apartamento funcional, carro, motorista e o auxílio mudança, né, do início do ano, o 14º, né, que chamam aí na saída também. Vou pegar tudo, vou usar porque tá dentro da lei, logo se tá dentro da lei é moral, tá certo. Lógico que não, existem coisas que estão dentro da lei e que são absolutamente imorais e indefensáveis. Como é o caso da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Então, eu vinha criticando muito duramente isso, porque é absolutamente injustificável. E mais, o que está sendo liberado de emenda e concedido de cargo para comprar voto de senador, para aprovar Eduardo na sabatina, já saiu notícia aí, salvo engano, no Estadão, que já custa mais de R$1 bilhão. Ou seja, o presidente da República está colocando mais dinheiro de emenda e mais cargo na nomeação do filho para a embaixada do que na aprovação da reforma previdenciária. O que é absolutamente antirrepublicano e contra tudo que o presidente sempre pregou. Então, peraí. O cara que se diz contra a corrupção, se diz contra o tomar lá da cá, o que ele chama de velha política, que eu não acredito que tem velha nova, acho que tem boa e má, e a política é política. Ninguém inventou nada de novo nos últimos anos em relação à política. Esse cara, né, contra a corrupção, contra tudo que tá aí, não sei o que, dá cargo pro Ciro Nogueira para aprovar o Ciro Nogueira. Isso porque, vamos lembrar, Bolsonaro já foi deputado pelo PP de Ciro Nogueira e já afirmou categoricamente, olha, gente, o então presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse que do PP, o único que não participou do escândalo de corrupção do mensalão fui eu. Então, indiretamente, ele chamou o Ciro de ladrão. Se todo mundo do partido é ladrão, menos ele, então o Ciro é ladrão e ele deu o cargo pro Ciro Nogueira para nomear o filho para a embaixada em Washington, dos Estados Unidos. E mais, teve uma movimentação do governo para aumentar o fundo eleitoral. Primeiro você tinha a movimentação aqui da Câmara, do Centrão, para passar para 3,7 bilhões, que foi o relatório aprovado na comissão. Depois, eu consegui fazer com que uma emenda fosse acatada na LDO, pelo deputado Cacaleão, para que fosse barrado o aumento e continuasse o mesmo valor, que foi nas eleições passadas. Que é essa emenda que a gente não consegue votar lá há 4 sessões do Congresso Nacional. E o PSL, claro, agora com a maior bancada, e o presidente do partido, Luciano Bivar, que também vale esclarecer, o Bolsonaro não manda no próprio partido, quem manda é o Luciano Bivar,
muito interessado no fundo, articulou para que o governo enviasse um intermediário, assim, bom, não vai ser 3.7, então manda 2.5. E aí eu denunciei isso. E o governo dizia que não, que era mentira. Eduardo Bolsonaro dizia que não, que era mentira. Os líderes do PSL diziam que não, que era mentira. Até que o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, teve a ideia de fazer um pedido de informações ao Ministério da Economia para pedir qual foi a razão da base de cálculo enviada ao Tribunal Superior Eleitoral para o fundo eleitoral ter sido uma base levando em consideração a propaganda de televisão, que levaria esse aumento de 2.5 para 2.5. E aí, quando eles viram que, primeiro, ele tem que responder pedido de informação, senão comete crime requerimento, né? Requerimento de informação, senão ele comete crime de responsabilidade. Segundo, ele não pode mentir, que é pior ainda, né? Num documento com fé pública ele adulterar. Perceberam que não tinha mais como defender, que ficar escancarado, que eles mandaram a mais mesmo. Aí falaram, puta, foi um erro. Puta, desculpa, gente, foi mal. Coloquei 250 milhões aqui no caixa do PSS sem querer, que não tinha percebido. O cara que faz, com uma equipe técnica concursada que faz orçamento há 30 anos, o cara foi um erro primário, assim, putz, deixei escapar aqui 250 milhões do PSL. Ridículo, né? Absolutamente indefensável. E aí o Eduardo Bolsonaro pegou essa desculpa aí da denunciação caluniosa com fim eleitoral, que o projeto não é meu, ele tinha falado que era meu e tal, um projeto de 2011, não me engano, 2012 e tal, votado pelo pai dele, aliás, em 2 turnos. E que eu apresentei destaque para ter votação nominal. Para cada deputado colocar o nome, colocar o dedinho lá e a gente saber quem vota sim e quem vota não. E aí ele utilizou isso para falar que eu não era liberal, que estava perseguindo não sei o que lá. E eu, inclusive, já fiz esse desafio várias vezes e estou esperando até agora receber uma notificação da PGR. Porque se o que eles falam sobre a legislação é verdade, qualquer um que falar mentira vai ser preso. Então, vamos lá, mais uma vez, vou fazer mais uma afirmação aqui. É afirmação verdadeira, hein? Ontem o deputado Eduardo Bolsonaro deu um soco na minha cara, colocou uma arma na minha cabeça, roubou a minha carteira, fugiu. Então, estou acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de colocar uma arma na minha cabeça, roubo. Ó, a violência grave ameaça. A violência deu um soco na minha cabeça, que eu estou ainda a me recuperar, deve demorar mais de 30 dias, então é uma lesão corporal grave. E estou, inclusive, dizendo isso para prejudicar a sua candidatura à Embaixada de Washington e a sua possível futura candidatura ou ao Senado, ou à Câmara dos Deputados, ou à Presidência da República. Pronto. Se o que eles falam sobre o meu destaque é verdade, eu posso ser preso amanhã. Pode declarar preventiva, porque já tem os elementos aqui, eu estou assumindo. Estou cometendo crime aqui ao vivo, com todo mundo vendo, não tem mais como apagar, não tem como voltar atrás. Já fiz isso em rede nacional, lá no programa da Mariana Godoy, também. Não fui preso até agora, tô esperando. Se é verdade, entra na justiça. Se não é verdade, como não é, o pessoal ficou quieto depois que eu fiz esse desafio e vai continuar quieto. Porque a verdadeira razão de me atacar é porque eu sou crítico ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro quer ter hegemonia. E é por isso que ataca o Witzel, e é por isso que desautoriza o Moro publicamente. Porque sabe que são seus principais concorrentes. Entendi. Já deixo de antemão o espaço aberto para o deputado Eduardo Bolsonaro, caso aceite, queira ter o direito de resposta aqui na live. Está mais do que aberto o Congresso em Foco também. Já na Jovem Pan também já foi, ele também arregou, falou que estava na Casa Branca, que não tinha internet lá. Então, assim, não adianta, vai arranjar alguma desculpa, mas não vai vir. Deputado, diante dessa encrenca com o deputado Eduardo Bolsonaro, eu pego esse gancho, o próximo tema vai ser o licenciamento ambiental, mas antes, só para a gente não perder o gancho, deputado, PSL. PSL recentemente entrou com um pedido, um requerimento para a vinda do Glyn, quando perceberam que era ruim esse requerimento para eles, porque a oposição estava feliz, retirou o requerimento. Ontem, na comissão que discutia a reforma da Previdência dos militares, eu estava lá, o Major Vitor Hugo apresentou um requerimento de retirada de pauta para impedir com que a oposição obstruísse a matéria, porque ele argumentou que com esse requerimento de retirada de pauta, a maioria... ia julgar... a maioria iria negar o requerimento de retirada de pauta e isso ia impedir a oposição de obstruir, o que regimentalmente não faz muito sentido. Então o PSL volta e meia dá essas tropeçadas regimentais. Como o senhor avalia o PSL, o partido PSL? Não existe partido ali, né? É um ajuntamento ali de parlamentares, tem gente boa, mas infelizmente que eu vejo é uma boa parte ruim, sem qualificação.
respeito ali parlamentares como o Francisquini, o próprio Hélio Lopes, muito próximo ao Bolsonaro, são caras que tentam fazer o trabalho correto, trabalham e tal, mas tem muita gente que não tem a menor noção do que está fazendo aqui, não conhece o processo legislativo. O próprio Major Vitor Hugo é oficialmente o líder do governo? Mas na prática ele não é líder de nada, né? Porque ele é líder do governo, ele é do PSL. Ontem, na votação dos vetos, o PSL mandou derrubar o veto do Bolsonaro em relação ao 21 de 19. O Major Vitor Hugo mandou manter o veto. O partido inteiro dele votou contra ele, porque que líder é esse? Então, não tem liderança. Eu acho que, aliás, olha o clima que se dá dentro do partido, né? Você tem uma briga ali do Major, que já ameaça sair, com a Joyce, que brigou com o Eduardo, que brigou também com o Major, que brigou com a Carla Zambelli, que brigou com a Joyce, que também brigou com o Major antes para se lançar ao Senado, porque era ela candidata a senadora, e agora se juntou ao Major para brigar com o Eduardo. Olha que loucura! E mais, o deputado mais votado do partido, Eduardo Bolsonaro, diz que o pessoal que entrou junto com ele, que ele puxou, é um bando de favelado. Entendeu? O que é isso? Isso não existe. Isso assim, não tem o que comentar. Joyce Hasselmann, candidata à prefeitura, o senhor apoiaria, votaria nela? Não duvido muito, não apoiaria. Acho que falta experiência, falta proposta de gestão para uma eleição majoritária para Joyce, prefeita, ainda mais maior cidade da América Latina. Licenciamento ambiental. Kim, recebemos uma pergunta da Deia, peraí que eu já vou pegar o sobrenome dela, levantando novamente essa questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, o deputado Kim Kataguiri foi o relator aqui desse projeto que tramita há mais de 20 anos aqui na casa, desde a Constituinte. É uma matéria que desagrada muitos lados e agrada alguns outros. A Delsa Cesarini perguntou sobre o seguinte: ao mudar o licenciamento ambiental, o deputado Kim Kataguiri privilegia os interesses das elites. Entidades ambientais e cientistas criticam a versão do texto que, na prática, torna o licenciamento ambiental uma exceção e não regra. Deputado Kim, eu já vou adiantar a sua provável resposta. Não é verdade que o licenciamento ambiental... O senhor vai responder. Não é verdade que o licenciamento ambiental é transformado em exceção e não regra. Eu provavelmente o senhor vai responder isso, que eu já vi o senhor respondendo isso em outras perguntas. Mas eu vou então adaptar aqui a pergunta da Delsa para o seguinte: o senhor colocou ali muita questão sobre autolicenciamento no licenciamento ambiental, incluindo, se eu não me engano, para estradas. Espero não estar errado, que eu li esse relatório quando estava sendo discutido. Para a estrada agora vai ser autolicenciada. Isso não traz risco, deputado, pro processo de licenciamento ambiental? O senhor realmente não está fragilizando o licenciamento ambiental para acelerar e facilitar a vida do empreendedor? Vamos lá. Primeiro que não existe autolicenciamento. O autolicenciamento é uma contradição em si, porque se sou eu mesmo que faço, eu não preciso de licença. A licença pressupõe que eu preciso pedir licença a alguém. Eu não me licencio em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese a iniciativa privada se chancela para exercer uma atividade potencialmente poluidora ou que tenha algum tipo de degradação ambiental. Então, autolicenciamento não existe. Como o senhor definiria? Primeiro, e outro ponto, o que se critica no meu texto é a licença por adesão e compromisso, que é uma licença. Como é que funciona a licença por adesão e compromisso? Que é isso que os ambientalistas chamam de autolicenciamento. Sim, que não é um autolicenciamento. Primeiro que o autolicenciamento não existe, né? Conceitualmente já não para de pé. Mas o que é o licenciamento por adesão e compromisso? Uma atividade que tem os impactos conhecidos, que o impacto não é significativo nos termos da Constituição, ou seja, ou é médio impacto, médio risco, ou é baixo impacto, baixo risco. Então, você sabe qual é a atividade, sabe o que você precisa fazer para mitigar os impactos ambientais e compensar aquilo que não pode ser mitigado. É médio ou é baixo risco ou impacto. Você conhece a localidade de onde o empreendimento vai ser colocado. Isso está lá. A questão locacional está expressa desde a segunda versão já em que se coloca licenciamento por adesão e compromisso. Coloca que precisa saber o local, não pode ser para qualquer lugar. Áreas de fragilidade ambiental você não pode colocar, fazer via LAC o licenciamento. E será fiscalizado ou durante ou após a construção da obra na operação daquele empreendimento. Então vamos lá. É um empreendimento que eu já sei o que precisa ser feito. Então eu não preciso de estudo. Se eu sei quais são as condicionantes, eu não preciso estudar as condicionantes. O impacto é, em regra, reversível. É médio ou é baixo, não é alto, não é uma hidrelétrica e não é estrada.
Também não tem LAC para estrada. A abertura de estrada é EIA RIMA. Apenas, então, seria o asfaltamento de estradas? Também não. O que eu coloco como licenciamento por adesão e compromisso é modernização, melhoria e manutenção. Mas você não pode entrar como asfaltamento, deputado? Não pode, porque eu coloquei asfaltamento expressamente fora da LAC. No último relatório, já no quinto. No quinto não, no quarto. No quarto. Funcionário público, e eu construo um quinto já, acatando justamente sugestões que foram feitas pelos ambientalistas. Mas no caso, nesse ponto então, vai estar exceto para asfaltamento, algo assim para determinar que não vale para asfaltamento? Não está exceto pelo asfaltamento, tá? Eu prevejo já um rito próprio para o asfaltamento, como já é público, já está então, tá na a maior versão. crítica dos ambientalistas está sendo alterada. Isso não sei se é a maior crítica da parte. Para mim, a maior crítica é da questão do aspecto dos impactos indiretos. Também tem isso. Que isso eu vou mudar no quinto relatório e vou considerar impactos indiretos para fim de condicionante. Você vai poder tomar uma medida compensatória ou mitigatória para o impacto indireto, que eu acredito que seja a principal crítica, e acho que dá para a gente resolver com um dispositivo que já está na quarta versão, que é: a medida precisa estar diretamente ligada ao impacto. Ponto. Está diretamente ligado ao impacto direto? Está diretamente ligado ao impacto indireto? Está diretamente ligada à área diretamente afetada, que é de construção? Perfeito. O problema é quando não tem relação, é abuso. Então, quando o prefeito manda você construir um estádio de futebol para compensar o impacto ambiental, aí é absolutamente irracional, né? Então, colocar o que é do licenciamento no licenciamento. Aí é essa a principal crítica, acho que está sanada. Mas em relação à LAC, eu tenho uma divergência de princípio mesmo, e mesmo de observação que eu vejo nos países desenvolvidos, que se faz o licenciamento. Aqui no Brasil, os ambientalistas, ou parte dos ambientalistas, estão partindo da premissa de que o empreendedor age de má fé ou o empreendedor age de maneira negligente em relação ao meio ambiente. Logo, precisaria ter uma assinatura prévia antes de começar a instalação, ou antes mesmo de começar o estudo para fazer aquele empreendimento. Precisava ter uma canetada prévia do órgão ambiental para começar a operar, para começar a construir ou para começar a estudar aquele empreendimento. Eu discordo. E eu acredito que a maior parte, e é o que mostra, tudo. Alvará, Anvisa, as próprias LACs hoje que já são concedidas em alguns estados, em todas elas, a regra é o empreendedor seguir a legislação, tomar as medidas que precisam ser tomadas. E eu prevejo na minha legislação, no meu relatório, que esses empreendimentos vão ser fiscalizados. Obrigação que hoje não existe em determinados estados que adotam a LAC, como a Bahia, por exemplo. Um dos partidos, o principal partido, né, o principal entrave aqui para aprovação do projeto, que voto a gente tem para aprovação, problema, obstrução, é o Partido dos Trabalhadores. Mas o governo do PT na Bahia adota a LAC sem fiscalização. E o que eu estou colocando é um sistema mais rigoroso. Eles não preveem a questão locacional para a LAC na Bahia, eu estou prevendo. Não vamos colocar um posto de gasolina no manancial. Na Bahia você pode, via LAC. Foi um dos pontos que uma procuradora da Bahia veio levantou, aqui e reclamou que não também. tem fiscalização, exatamente. E o outro ponto é que o Estado simplesmente não é obrigado a fiscalizar. O cara adere, então não é. Aí sim é autolicenciamento. Porque o cara, eu me comprometo a cumprir isso daqui, só que eu nunca vou ser fiscalizado. Então, na prática, o cara está se licenciando. No que eu estou prevendo, não. Tem um rol mínimo anualmente de fiscalização, que fez o empreendimento, começou a operar, vai fiscalizar, e aí aqueles que tiverem irregularidades vai ter licença cassada e vai responder crime de leis ambientais. Então essa questão do impacto indireto, só para quem está entendendo, vamos supor que tem um rio do lado de um quilombo. Você constrói uma hidrelétrica, os peixes desse rio vão ser afetados, o quilombo que está ali vai ser afetado, só que é um impacto indireto, porque o quilombo vai ser afetado porque o rio passa pelo quilombo e não a hidrelétrica vai ser feita em cima do quilombo. Então esse impacto seria indireto, isso vai ser alterado. Exatamente. Ok, ficou esclarecido, deputado. E então, portanto, o último ponto referente a isso, o projeto, se teve muito boato de que o projeto estava na mão do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Rodrigo Maia, não mais na sua mão. Voltou para sua mão? Nunca saiu da sua mão? Não, em nenhum momento saiu ou teve qualquer tipo de conversa de retirar a relatoria. A única conversa que a gente teve foi de segurar a votação até a aprovação do marco do saneamento básico, que é um relatório do deputado Geninho.
Mas fora isso, nunca teve conversa de retirar a relatoria, não. Deputado, vamos caminhando aqui, que eu sei que o tempo do senhor também é bastante escasso, hoje o senhor tem voo daqui a pouco. CPI da Lava Toga, deputado, qual a opinião do senhor? Eu sou a favor. É absolutamente impensável que tudo que aconteceu no Petrolão, no Mensalão e em diversos outros escândalos tenha acontecido sem a participação de membros do Judiciário do Ministério Público. Né? É claro que tem muito mais imprensa, tem muito mais mídia em cima dos políticos, porque o político disputa a eleição, precisa de voto, depende da opinião pública, diferente do Ministério Público e do Judiciário. Mas é óbvio que existe corrupção no Judiciário, é óbvio que existe corrupção no Ministério Público e não podem ser tratados como poderes que estão acima de qualquer investigação e acima de qualquer correção. A gente tem para o Judiciário o CNJ, só que em termos, com todo respeito ao CNJ, em termos de fiscalização e controle, o CNJ é uma piada. Né? O que ele toma de atitude mais gravosa contra o poder que ele tem é de aposentar compulsoriamente um juiz, né? Ou seja, dar férias eternas para ele, continuando recebendo salário. Então, sou a favor, acho que precisa acontecer sim, e é papel do Senado, o Senado precisa ter coragem para levar essa investigação à frente. Não é para perseguir nenhum ministro, não é para diminuir nenhuma instituição, mas é para trazer transparência. Inclusive porque os ministros corretos e os procuradores e os promotores que agem de maneira correta vão poder mostrar posteriormente, com o relatório da CPI, que agem de maneira correta. Como, por exemplo, acontece aqui na CPI que a gente terminou agora do BNDES. A gente investigou, inquiriu e várias pessoas que a gente interrogou eram inocentes. Outras pessoas não, foram indiciadas aqui pelo relatório do deputado Altineu. E quem foi inocente tem um relatório que fala, olha gente, tá aqui ó, eu fui lá, fui chamado, fui investigado e não tem nada contra mim. Para quem é honesto é bom, você tem um comprovante de honestidade. Mas deputado, colocar os ministros do STF em xeque nesse momento não é muito arriscado para a nossa democracia? Parar e pensar que você pode começar processos de impeachment em ministros do STF, isso pode fazer com que, por exemplo, o governo do Bolsonaro acabe nomeando maioria no STF, isso não pode ser perigoso para a democracia? Não teria que ter um poder que realmente é um pouco intocável para que as coisas se mantenham, entende o que eu quero dizer? Não, eu não acho que deva ter um poder que esteja... Não tem poder moderador no Brasil e não deve ter. Não acredito que o Supremo deva ter essa blindagem em nome da manutenção da estabilidade institucional. Mesmo porque eu não acredito, claro, que vai trazer certa instabilidade institucional. A investigação é grave, né? Um poder, como poder legislativo, investigar outro poder na sua esfera mais poderosa, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas não existe a possibilidade, como você colocou, do Bolsonaro nomear a maioria do Supremo por causa disso. Né? Não vai ser... Olha a gravidade que é você votar o impeachment do ministro do Supremo. Né? Tanto que hoje a gente derrubou 2 presidentes da República já, mas ministro do Supremo nenhum. Você tem uma ideia que hoje a dificuldade de se derrubar um ministro do Supremo é maior do que de se derrubar um presidente da República. Então, não existe nem a possibilidade da CPI. Primeiro que a CPI não tem poder para fazer isso. Mas não tem nem a possibilidade, nem a intenção de uma eventual CPI em relação ao Supremo Tribunal Federal derrubar a maior parte dos Supremos a ponto do Bolsonaro nomear tudo. E lembrando que, ainda que existisse essa possibilidade, precisa passar pelo Senado e assim, eu não tenho dúvidas de que o Senado não diria amém para todas as indicações do Bolsonaro, mesmo porque para a embaixada já dos Estados Unidos já tem essa resistência, imagina para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você trouxe de novo aqui para o Eduardo Bolsonaro, vou falar de um outro detalhe que tem... O senhor ouviu que o senhor tem elogiado aí, um ponto polêmico também, a gestão do ministro Ricardo Salles. Antes de eu entrar na questão do Novo, que muita gente quer saber se Kim Kataguiri vai ou não vai para o Novo... Vou deixar para o último bloco. Deixar para o último bloco, depois dos comerciais. Deputado, Ricardo Salles, o senhor concorda com a maneira que o Ricardo Salles vem gerindo a pasta do meio ambiente, mesmo diante de todas essas questões que a gente está vendo no Brasil? Eu discordo do discurso, acho que o discurso é desastroso, parece negligente, parece que o ministro e o presidente da República defendem que se queime tudo mesmo e fique do jeito que está. Essa é a impressão que passa nacionalmente e internacionalmente. Mas da gestão em si, eu vejo mais espuma em relação às críticas do que coisas de fato mesmo, porque o que eu vejo foi a criação de uma força-tarefa, de uma operação envolvendo mais órgãos e mais cooperação do que a gente teve em qualquer outro governo para o combate à questão das queimadas. Existe sim um déficit ali no aparelhamento da política de combate ao desmatamento, mas esse déficit foi causado
pelo segundo mandato do governo Dilma, em que você teve o principal corte de verbas para a política de combate ao desmatamento, Política Nacional de Combate ao Desmatamento, que inclusive deu o prêmio do Greenpeace e Motosserra de Ouro para Cátia Abreu, né? Então ministra da presidente Dilma Rousseff. Então, não acho que... Existem problemas, existem muitos problemas, mas dentro do possível, ainda mais na realidade orçamentária que a gente tem hoje e do corte que foi feito na gestão Dilma, não vejo esse desastre que estão colocando, não. Não vejo o desmatamento não está em níveis acima dos últimos 3, 4 anos. Acima dos últimos 15, né? Dos últimos 3, 4, se não me engano, tá. Dos últimos 3, 4 tá na média. Dos últimos 15 ele tá abaixo. Tá. Porque pegou o pico de 2004, ali, que foi o que levou o Lula a demitir a Marina, aliás. Que aí 2003 era o caso de amor ali, caso de amor, isso politicamente. Senão depois tem um processo e já chega de condenação, já não tenho mais salário. Ou é preso pela fake news. Eu já não tenho mais salário, tenho dívida, né? Eu recebo o boleto do tribunal, já tudo bem. Mas vamos lá. Que foi quando acabou ali o relacionamento político do Lula com a Marina, que a Marina sempre estava lá defendendo o meio ambiente e se gabando de ter os melhores índices ambientais. Aí 2004 teve a disparada de queimada e aí o Lula mandou a então ministra Marina embora e falou que ela queria tirar a comida do Prado Pobre, etc. Porque, ironicamente, havia como uma concorrente da mesma maneira que o Bolsonaro vê o Moro agora. Então, eu acho que dá para fazer um paralelo nesse sentido. Mas eu não vejo todo esse caso, eu não vejo uma crítica objetiva, assim. Queimada. Trocou todo... Eu falo dele ter trocado, por exemplo, todos os gestores das superintendências do IBAMA. Das superintendências do IBAMA, isso. Não, isso eu discordo. Eu acho que não tinha por que trocar todos, assim. Então o senhor discorda de pontos, não acha que é a catástrofe. Mas o senhor não está fazendo isso porque ele é do Novo, o senhor está acenando ao Novo? Não, porque eu tenho críticas ao Novo mesmo. Eu mesmo não entrei no Novo. Eu procurei o Novo nas eleições de 2018, conversei 3 meses com o João Amoedo para me filiar ao Novo e filiar junto com o Arthur. E justamente pela estrutura centralizada do Novo, muito nos dirigentes partidários, é um negócio assim, quase que soviético, assim, é um negócio bem centralizado a decisão do que será feito, quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, quais vão ser os votos, que inclusive com uma fiscal de votos, aqui dentro do Congresso Nacional tem uma fiscal do Novo que exige relatórios aí dos parlamentares aqui nas assembleias, justamente por causa dessa estrutura burocrática e centralizada, que eu não disputei a eleição pelo Novo e também por não ter a liberdade de criticar membros do próprio Novo. Por exemplo, eu não poderia falar aqui fazer qualquer crítica ao João Amoedo e falar, por exemplo, que o discurso dele está muito elitista e isso restringiu o eleitorado dele. Se eu fosse deputado novo, eu não poderia dizer. Agora, eu posso falar que o Rodrigo Maia foi eleito com um apoio significativo do Centrão, que sem o Centrão ele não estaria lá, e por causa do Centrão ele pauta leis horrorosas como a dos partidos políticos, mesmo tendo conduzido a reforma previdenciária, tocando boas pautas como o licenciamento, como o saneamento básico, pautas econômicas têm sido maravilhosas aqui conduzidas pelo presidente da Câmara. Agora, da parte da pauta do Centrão, ele como foi eleito com esses votos, tem compromisso com esse pessoal e pauta esses projetos ruins. Eu não sei se teria essa mesma liberdade que como um deputado do Partido Novo. E o senhor não iria então para o Novo? Porque existe essa conversa. O senhor pode ir até 2022 para o Novo, não é real? Não. Até 2022, zero chance. Primeiro que eu tenho completa liberdade para atuar dentro do Democratas. Muitas vezes eu até utilizo o tempo... Aliás, eu já me surpreendi que sem pedir, sem falar nada, eu fui indicado vice-líder do partido. E o que foi realmente esquisito, porque eu também não pedi. E o líder Elmar me indicou. E ele não é um deputado de tribuna, não é um deputado de plenário. E na maior parte das vezes o tempo de liderança fica comigo. E eu utilizo em plenário. E muitas vezes eu encaminho a votação utilizando o tempo de liderança do partido contra a convicção do Elmar e da própria bancada. Então, tenho toda a liberdade das comissões que eu quero participar, participo. É um partido grande, é um partido que tem espaço, né? Então isso também é uma vantagem aqui no parlamento para aprovar, para barrar projeto de lei. Você precisa estar num partido que tem nomeação, né? Então eu não vejo possibilidade de eu ir para o Partido Novo até 2022. O Fernando Holliday
tem demonstrado interesse de partido novo lá em São Paulo, mesmo porque o DEM lá em São Paulo deve apoiar a gestão do Bruno Covas, que na minha opinião e na opinião do Rolly mais ainda é absolutamente desastrosa. Né? Tenho nada, o Covas estava aí ontem, conversei com ele, não tenho nada contra ele. Aliás, acho que ele foi um excelente deputado, mas acho que deveria voltar a ser deputado, porque em relação à prefeitura, gestão não é um negócio dele. Deputado, antes eu vou entrar rapidinho pra gente fazer um bate-bola aqui com as perguntas dos internautas pra gente fechar internautas, muito tiozão na internet, né? Internautas. Dos inscritos pra gente nem fechar. A Dilma falou, manda um oi pros internautas. Oi, internautas. Mas antes, em 30 segundinhos, MBL vai virar partido político quando? Acho que pós 2022, assim. Não antes disso. Ok. O Alex Souza aqui no Facebook tá fazendo a seguinte pergunta. Fundo eleitoral é o mesmo que fundo partidário? Não. Fundo eleitoral você só utiliza para financiar a campanha. Fundo partidário você utiliza para financiar 15% você usa para campanha e o resto você utiliza para financiar a estrutura do partido, diretório, presidente estadual, municipal, secretário, advogado do partido, etc, etc. Sou contra os dois, É isso que mas essa é a diferença. O senhor é contrário dos dois. O senhor é favorável ao financiamento privado, né? Privado, seja de empresa, seja de pessoa física. Cada um financia do jeito que se vira. Bernardo Marinho diz que não concorda com suas ideias, mas acha o senhor uma importante voz pela defesa da transparência do Congresso. A Vanessa Santos falou que ama esse japonês, espera ter metade da sua inteligência. O Alex Adriani elogiou o senhor, não vou usar a palavra aqui que ele falou, mas perguntou se o senhor fica, perguntou se o senhor não fica puxando gancho só para ir contra o governo Bolsonaro o tempo inteiro. Não, lógico que não. Pelo contrário, no início eu me ofereci para ser relator da reforma previdenciária. A gente tem a maior economia possível aqui dentro do Congresso Nacional. Me ofereci para ajudar o Major Vitor Hugo. E tudo que eu tive do governo foi ou você está 100% com a gente ou você é atacado. Então não, acho que é o contrário. É o governo que qualquer gancho que tem para atacar seus adversários ataca. Sei que tá cedo, deputado, mas Jesus Inácio está perguntando se o senhor vai ser presidente um dia. Não. Nunca? Não. Marco Antônio Lima perguntou se Moreira Franco é teu patrão. Moreira Franco? Por que Moreira Franco? Não faço a mínima ideia. Não, mas não é não. Bem, não vai dar tempo de ler todos, que o deputado tem um voo, a gente já está aqui há mais de 1 hora. Mas, Kim, eu quero agradecer demais o espaço que o senhor cedeu na sua agenda. Estamos há um tempão aqui, muito obrigado. Eu sei que é corrida a vida. E eu quero lembrar você que está acompanhando que todos esses temas que nós tratamos aqui estão no Congresso em Foco, congressoemfoco.com.br, site que está aí no UOL há mais de 15 anos. O Congresso em Foco existe, trazendo jornalismo independente de qualidade para você. Você pode participar dessa nossa defesa da democracia através da nossa campanha do Catarse. Na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto na matéria que está no site, não sei por onde você está assistindo, tem o link para o Catarse do Congresso em Foco. Vai lá, participe você também para nos ajudar a continuar por mais 15, 30 anos aí fazendo a defesa da democracia e trazendo jornalismo independente de qualidade. Deputado Kim, qual a tua última mensagem? Busquem conhecimento, diria o filósofo E.T. Bilu. Não, acho que o último recado é de não demonizar a política. Estamos num momento ruim. A tendência é que a gente continue sem geração a curto prazo, médio prazo de emprego e de renda. Porém, política é o possível, nós fazemos o possível, e quanto mais a população que se interessa por política e não tem interesse corporativista pressionar o parlamento, menos espaço as corporações vão ter. Hoje o grande problema do parlamento é ser sequestrado por corporações que defendem interesses minoritários às custas do orçamento que é pago pela maioria de vocês. E vocês não se organizam, e sem organização vocês não têm poder dentro do Congresso Nacional, vocês não têm influência, e vocês são roubados diariamente, oficialmente, na lei orçamentária anual, por corporações de juízes, de promotores, de sindicatos e do que quer que seja de associação A, B e C que vem aqui fazer lobby, ou de empresário A, B ou C que vem pegar subsídio, ou vem pegar empréstimo a juros subsidiado, ou vem pedir renúncia fiscal, que são organizados, mas são minoria. Enquanto não houver uma organização da sociedade civil, essa realidade vai continuar a mesma. Todos os parlamentares que foram citados aqui durante a live estão mais do que convidados para participar também de alguma próxima live semelhante a essa aqui no Congresso em Foco. E você que acompanhou, também deixa aí sua sugestão de nome para as próximas lives, deputado. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, galera. Tchau, tchau.